Boa noite a todas e a todos. Meu nome é Isabel Azim, eu sou pernambucana, mas moro em Natal, no Rio Grande do Norte, desde 2006, quando assumi o cargo de professora na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E, além disso, hoje integro o 18º plenário do Conselho Federal de Psicologia. E no dia de hoje, dando início a mais uma ação do projeto Mandacaru. Esse projeto que é vinculado ao Comitê Científico de Combate ao Coronavírus do Consórcio Nordeste, um consórcio que muito me orgulha. E esse comitê, que é coordenado pelo professor Miguel Nicoleles, tem feito a diferença, E hoje nós, nordestinas e nordestinos, começamos a colher os resultados de todo esse esforço, de todo esse trabalho feito a muitas mãos. Se nós olharmos hoje os dados brasileiros em relação à Covid-19, vamos ver que dentre os 9 estados que estão em queda no número de casos e no número de mortos, 6 deles são do Nordeste: Alagoas, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte. Os outros 3 estados que compõem a região Nordeste estão em estabilidade: Bahia, Ceará e Sergipe. Fica aqui o nosso agradecimento a todos os profissionais e pesquisadores que compõem o Consórcio Nordeste, a todos os profissionais da Grande Frente, a todos os pesquisadores e gestores da nossa região que têm trabalhado em conjunto e permitido que cheguemos a números tão significativos. O projeto Mandacaru, vinculado ao Consórcio Nordeste, é uma plataforma de colaboração voluntária na qual a combinação das partes, em toda a sua diversidade, tem gerado um resultado muito maior, e um resultado que tem nos possibilitado enfrentar a pandemia do coronavírus. Estamos falando de estudantes, de professores, de cientistas, de profissionais da saúde, da área de exatas, da área de humanas, que contribuem das mais diferentes formas, divulgando informações baseadas na ciência, combatendo as notícias falsas, divulgando informações, artigos científicos relacionados ao Covid-19, protocolos, tratamentos, equipamentos, técnicas, compartilhando projetos, contribuindo com análises, influenciando políticas públicas para melhorar a nossa sociedade. Em abril desse ano, o coletivo Frente Nordeste Criança foi formado, somando vozes de diferentes atores de distintos territórios unidos por uma causa em comum: as infâncias nordestinas. A frente, que é coordenada por Ana Mello e que tem como anfitriã Sebastiana Nunes, e eu convido as duas a dar para todos e todas nós uma boa noite. Pode começar por mim, Isabel? Pode, Ana. Muito bem, boa noite a todas e todos. É o maior prazer estar aqui com esse grupo, abrindo mais um trabalho. Eu acho que a Isabel colocou muito bem. É com muita alegria, Isabel, que a gente tem você aí representando o Rio Grande do Norte, o Conselho Federal de Psicologia, não é? E nós temos nesses 50 dias frequentado muito uma conversa virtual e remota, bastante producente. Vamos falar disso hoje, vamos falar disso hoje sobre todo o contexto das violências, todo o contexto no Nordeste, mas das violências não só no Nordeste, mas bem. Acho que essa Isabel nós vamos cuidar bem. Acho que essa nós vamos cuidar do que seria, não é? Do que ideal seria, da rede de proteção que a gente, o ideal da rede de proteção que a gente aí destaca e recomenda, 18 recomendações nas 18 recomendações da. E eu passo a palavra para minha companheira que tem sido fiel companheira, que tem sido fiel estudeira. Recebemos essas 50 pessoas que circulam, essas 50 pessoas que circulam com muita alegria, a palavra. Com muita alegria, a palavra de Pernambuco, da professora Sebastiana de Pernambuco. Obrigada, Ana. Obrigada, Isabel.
Sebastiana, Ana, bem-vinda. Sebastiana, peço desculpa, bem-vinda. Porque meu nome está o nome do marido, porque meu nome está o nome do marido, e eu não consegui mudar. Da live eu prometo tentar aqui, da live eu prometo tentar aqui, alterar o nome. Você está com o nome do meu filho. Você está com o nome do meu filho. Sebastiana, bem-vinda, querida. Sebastiana, bem-vinda, querida. Isabel, prazer conhecer. Obrigada, Isabel, prazer conhecer. Frente a você. É um prazer, né? Foi um desafio. É um prazer, né? Esse projeto pra gente, esse projeto pra gente, mas voluntariado. A gente está conseguindo aí, mesmo um grupo, a gente está conseguindo aí, mesmo um grupo grande de pesquisadores, eu e a Ana. A gente está conseguindo maximizar esse grupo, maximizar esse grupo no segundo, na segunda produção, já está aí no segundo, na segunda produção, que a gente vai falar hoje a nota 1 do grupo, e mais a gente vai falar hoje a nota 1, para frente a gente fala da nota 2, para frente a gente fala da nota 2 que acabou se transformando aí no caderno. E é um prazer, sim, foi um prazer conhecer a Ana, foi um prazer conhecer o Sérgio, foi um prazer conhecer o Sérgio, na nossa primeira reunião, foi a primeira de Pernambuco. Eu estive, fui a primeira de Pernambuco. Desde então a gente está aí nesse desafio, mas então é um prazer mesmo, mas é uma honra estar trabalhando com todos esses pesquisadores, conhecendo todos esses pesquisadores, conhecendo colegas nordestinos, os novos estados fazendo nordestinos, a gente está fazendo uma troca muito boa, experiências, práticas, conhecimentos, saberes e práticas. Isso não tem preço, Isso é maravilhoso. Não tem preço, e hoje maravilhoso. E hoje, digamos assim, um coroamento de um, digamos assim, um coroamento está ainda em desenvolvimento, mas aí a gente está ainda em desenvolvimento, mas aí a gente está dando esse para divulgar inicial para que esse grupo para divulgar fazendo que esse grupo dentro das suas possibilidades, dentro das suas possibilidades desse momento de pandemia que a gente está vivendo, esse momento de pandemia que a gente está vivendo. E vamos, e vamos ouvir esses três convidados que a gente tem hoje. Esses três convidados que a gente coisa tem boa hoje, para a gente ouvir, muita coisa boa para a gente ouvir, muita coisa. Muito obrigada, Isabel, e um abraço para todos. Muito obrigada, Isabel, e obrigada, Sebastiana. A gente agradece muito, Sebastiana. A gente agradece muito a toda a força e a todo o trabalho que vocês duas têm incansavelmente, trabalho que tem feito incansavelmente, se unem, né? A Ana e a Sebastiana, né? Representantes de todos os estados do Nordeste, representantes de todos os fóruns de educação infantil que integram o movimento de educação infantil, que integram o movimento de representantes do Conselho de Psicologia, de representantes do Conselho de Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Campanha Nacional pelo Direito à Educação, e das universidades públicas, a Federal do Maranhão, a Paraíba Federal do Campina Grande, a UFPB, a Paraíba Federal do Campina Grande, a Federal do Piauí, a Federal do Sergipe, a Federal do Piauí, a Federal do Sergipe, além de instituições privadas, pesquisadores, além de instituições privadas, pesquisadores, todos se uniram voluntariamente ao projeto Mandacaru, voluntariamente ao projeto Mandacaru, temático de violência e direitos humanos, debatendo sobre garantia de direitos, debatendo sobre garantia de direitos, destacando as tensões educacionais, destacando as tensões que vem sendo durante a pandemia e pelos adolescentes durante a pandemia já colocou à frente produzir uma nota técnica que à frente produzir uma nota educacional e psicossocial às crianças e adolescentes durante a pandemia, crianças e adolescentes durante a pandemia da Covid-19. E esse é o painel de hoje. E em seguida produziu um caderno de direitos, em seguida produziu das crianças os direitos fundamentais das crianças, suas educadoras, seus e suas educadoras, à frente inicia mais um conjunto de atividades. À frente inicia mais um conjunto de atividades. Painéis, que são espaços painéis, que são espaços que se somam em defesa de uma mesma causa, se somam em defesa e a defesa dos direitos da criança e a defesa dos direitos da criança. Esse novo espaço
que foi intitulado Diálogos Intersetoriais em Debate, Diálogos Intersetoriais em Debate, Educação, Infâncias, Direitos e Educação tem um painel que hoje tem intitulado Garantia de Direitos Fundamentais. Garantia de Direitos e nós teremos a honra de contar com três diferentes vozes, que é facilitador, o subgrupo, que é facilitador da CARU, o subviolência e direitos humanos da CARU, o violência e direitos humanos, que é gestor das escolas indígenas, que é gestor das escolas indígenas do e o Wagner Alencar, jornalista das periferias da agência Mural, jornalista das periferias da agência Mural. Nossas boas-vindas e agradecimentos às nossas aceitarem debater e agradecer e defender aceitarem debater, fortalecendo ainda mais a frente nordeste, fortalecendo ainda mais para começar o Nordeste. Eu penso sua licença para começar um poema, eu penso cearense para citar um poema do cearense chama Cultura Nordestina e que diz assim, chama Cultura Nordeste Brasileiro, que diz assim, pela seca castigada brasileiro, não se dobra seca castigada, nem se sente estressado império, ao contrário, nem se sente mantém viva a riqueza que cultiva nos anais de cada estado, a riqueza que cultiva nos anais de cada estado aqui, e é desse lugar que nós falamos destinados, nordestinos, e para iniciar então nossa conversa de hoje, algumas perguntas, eu vou provocar vocês de passar para Eduardo e para mas antes de passar para Eduardo, eu vou abrir um espaço essas perguntas, Sérgio possa apresentar de forma Sérgio possa mais detalhada, de forma falar mais detalhada, nós falarmos para todas e todos nós violência e direitos humanos que integram o projeto violência e direitos humanos que integra o projeto da CARU, Nordeste Criança, papel da frente comitê. Sérgio, seja muito bem-vindo, comitê. Boa noite. Sérgio, seja muito bem-vindo. Boa noite. Pronto, microfone e câmera ligado, boa noite. Microfone e câmera ligado, boa noite. Bom, eu quero agradecer, eu quero agradecer a Isabel, Sebastiana, a honra de poder estar com vocês, a honra de poder estar nesse primeiro evento, e contar um pouquinho sobre como é que a gente chegou até onde estamos indo e para onde estamos indo. Eu fui convidado pelo professor Miguel Nicoleles a ser facilitador do projeto subgrupo 8 do projeto Mandacaru, em função o subgrupo 8 ele é de políticas de intervenção social e econômica, de intervenção social e violência e direitos humanos. Ele não é apenas violência e direitos humanos. Nós criamos do subgrupo temático de violência e direitos humanos, temáticos de violência e direitos humanos. Foi o primeiro em função do convite que me foi feito, em função do meu trabalho em direitos humanos, em função do meu trabalho em direitos humanos, cofundador da frente interreligiosa, Dom Paulo Evaristo Arnos por Justiça, Dom Paulo Evaristo Arnos por Justiça e Paz. Tem trabalho também hoje no Nordeste. Tem trabalho também no Nordeste. O que nos trouxe a todos para esse projeto magnífico, foi o projeto Mandacaru, a visão que veio com o consórcio do Nordeste, que veio com o consórcio do Nordeste, é uma luz no fim do túnel, e que é uma luz situação gravíssima, em meio a essa situação gravíssima que o país está atravessando, essa crises sanitária, econômica, sanitária, econômica, social. Todos nós estamos vendo no consórcio do Nordeste uma esperança de instância inteligente de governança do país, embora de governando uma região, embora nesse momento mas que a gente espera que essa região, mas que a gente espera que essa região para o país inteiro, para o país inteiro. E que percepção dos governadores desses 9 estados do Nordeste, desses 9 estados do Nordeste, de que trabalho é solidário, de articulação horizontal, de ação coletiva, que já levou no ano passado ainda, o consórcio do Nordeste, ele começou no ano passado como fruto e do Fórum dos Governadores do Nordeste, que se reunia desde 2003 e que
decidiram que era hora de formalizar e instituir o Consórcio do Nordeste, que gerou frutos com importação conjunta de equipamentos, compras coletivas e até mesmo uma diplomacia. Os governadores do Nordeste foram à União Europeia, foram à China, e tivemos, assim, alguns gestos muito positivos de uma diplomacia subnacional, o que é muito importante, nesse momento que a gente observa tudo que está acontecendo com o país nas suas relações com o exterior. E com a pandemia, com o advento da pandemia, o Consórcio do Nordeste percebeu que era necessário se ancorar na ciência para combater a pandemia. Em meio a tanta desinformação, em meio ao anticientificismo, ao negacionismo, era preciso lastrear as decisões duras que tinham que ser tomadas, de quarentena, isolamento social, na ciência. E aí criaram o Comitê Científico. Isso foi em março desse ano. O Comitê Científico se estruturou, se organizou sob a coordenação do professor Nicoleles e do professor Sérgio Rezende, ex-ministro da Ciência e Tecnologia, e houve uma visão do professor Nicoleles de que era importante criar uma plataforma virtual de voluntários para fornecer subsídios para o Comitê Científico. E criaram essa plataforma virtual que é o projeto Mandacaru. E nós estamos aqui, vai fazer 90 dias, que começamos para valer o trabalho com... Nenhum de nós se conhecia antes, né? Conhecia a Ana Maria, conhecia a Sebastiana, enfim, de repente 800 voluntários para trabalharem juntos. E nós, no subgrupo 8, tínhamos 80, 100 voluntários naquela época. E faz 90 dias. Em 90 dias, nós conseguimos estruturar vários círculos, como violência e direitos humanos, segurança alimentar, educomunicação, desenvolvimento regional. E esses círculos começaram a se desdobrar em frentes, como esta maravilhosa frente Nordeste Criança. E eu vejo assim que várias dessas iniciativas que nasceram no projeto Mandacaru vão bater asas e vão se tornar perenes. Eu vejo a Frente Nordeste Criança como uma iniciativa que vai perdurar por muito tempo, e com toda essa energia que vocês conseguiram reunir, com essas amizades, esses afetos e esse senso de missão. E uma coisa que eu queria destacar, já finalizando a minha fala, é que essa forma de uma plataforma de voluntários trouxe algumas possibilidades que a gente não imaginava. Eu acredito que mesmo a visão do Nicoleles não tinha em vista a possibilidade de uma forma horizontalizada, como nós temos aqui, e que se auto-organiza, uma autogestão que se auto-organiza em diferentes círculos, frentes, e que não apenas atende a demandas do Comitê Científico, mas passa a fazer propostas para que o Comitê Científico encaminhe para o Consórcio do Nordeste. E não só isso. Eu vejo como a Frente Nordeste Criança, por exemplo, que além disto, além do cumprimento dessa missão, ele começa a se entranhar com a sociedade civil e exercer um papel de educação da sociedade, como, por exemplo, a nota técnica 1, o caderno de direitos, são peças importantes para a conscientização da sociedade. Então, essa própria articulação que a Frente Nordeste Criança vem promovendo com forças sociais é um subproduto inesperado do projeto Mandacaru.
Então eu queria encerrar minha fala cumprimentando todas vocês por esse avanço incrível, por essa criatividade incrível que vocês têm produzido e pela força que esse conjunto de pessoas tem demonstrado ser possível a gente agregar num momento de tão baixa autoestima no nosso país, nós mostrarmos o Brasil pandeiro, qual é a inteligência que existe aqui no Nordeste para a gente poder gerar exemplos, não só para o Brasil, como para o mundo. Então é isso, os meus votos de sucesso e vida longa à frente Nordeste Criança. Muito obrigada, Sérgio, obrigada pelo resgate aí e pela apresentação, né, dessa grande teia, né, que é o comitê, o Consórcio Nordeste, dentro dele, né, o Comitê Científico de Combate ao Coronavírus e o Projeto Mandacaru. Então, acho que a sua fala dá a dimensão, né, da quantidade de mãos, né, que estão juntas, construindo aí caminhos alternativos num momento tão difícil para o Brasil, em todos os sentidos. Eu sempre tive muito orgulho de ser do Nordeste e confesso que nos tempos atuais tenho ainda mais, né? Eu acho que realmente o Nordeste tem feito a diferença e, como você muito bem apontou, está sendo um instrumento aí de repensar as formas de fazer política no Brasil. Então, dando continuidade aqui ao nosso encontro, eu vou provocar os nossos dois convidados, né, o Wagner e o Eduardo, com 3 perguntas que são, digamos assim, os eixos verticais da nossa nota 1. Né? A primeira delas é, na opinião de vocês, como é que se encontra a rede de proteções da criança e do adolescente neste momento de pandemia? A segunda, professores e professoras sempre foram importantes atores na proteção das crianças e dos adolescentes. Nós sabemos o papel que a escola tem, né, na identificação, por exemplo, de situações de violência e de violação de direitos. Na opinião de vocês, qual o impacto, né, das ações do isolamento social que foi necessário no enfrentamento dessa pandemia, né, para a realidade dessas crianças? E, por fim, na opinião de vocês, como é que se encontra, né, os direitos das crianças e dos adolescentes nesse período? Vocês identificam grandes violações desses direitos? O que a gente pode dizer, né, do contexto atual que enfrentam as nossas crianças e os nossos adolescentes? Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Eu vou passar a palavra para o Eduardo. Eduardo vai se apresentar melhor para vocês. Eduardo, seja muito bem-vindo. Desde já, muito obrigada pela sua participação. Olá, boa noite. Que maravilha estar aqui, podendo participar com vocês dessa discussão que, já ouvindo anteriormente, se mostra tão rica e necessária nesse momento. Eu sou Eduardo Sucuru, como já apresentado, sou professor indígena na minha comunidade, né? Atualmente estou como gestor e conselheiro de educação no território, e falar de criança, da proteção da criança, é algo tão importante para a gente, porque o nosso projeto de futuro, ele traz a perspectiva de preparar as novas gerações, a partir da vivência na comunidade, a partir dos ensinamentos dos mais velhos, a partir desse cuidado com o outro. Então, antes de iniciar, né, aqui a minha fala, eu gostaria de saudar e agradecer a natureza por me permitir representar a nação do povo sucuru, do Urubá, nesse momento, de poder compartilhar
com todos vocês, né, e também com aqueles que nos assistem nesse momento. Também mandar já um abraço aqui para todos os meus amigos, companheiros, né, os guerreiros e guerreiras Chucuru, que estão nesse momento assistindo esta live. Como uma das perguntas, né, como se encontra a rede de proteção, né, para a criança, na infância, nesse período da pandemia? Nós percebemos que esse cenário atual, né, pandêmico, além de ter sido algo que nos pegou de surpresa, vamos dizer assim, é algo muito delicado, né? E uma das principais preocupações do território, né, é justamente o cuidado pela vida, pela saúde dos nossos OPIPs, né, das nossas crianças. E percebemos que ainda, diante de tudo, há problemáticas quanto às políticas, né, que estão sendo implementadas para o cuidado, o zelo, a proteção. Na pandemia, nesse período, né, da Covid-19, uma das precauções é justamente evitar o contágio, né? A proteção, a higienização é algo que, de forma muito, muito, muito importante, precisa acontecer. Mas quando nós vamos observar, né, o todo da questão, eu particularmente me pergunto se não poderíamos, diante da atual questão, termos maiores atenções na proteção da criança, né, do adolescente, do adulto, do idoso. É algo que, para mim, precisa ser planejado, pensado com mais cautela, né? Essa política, e nós estamos aí, por exemplo, discutindo dentro da lógica do quadro em questão um possível retorno de aula, né? Nós sabemos que no estado, em Pernambuco, por exemplo, os casos têm até diminuído, a curva tem baixado. E a nossa preocupação enquanto povo Chucuru, enquanto professor, é justamente quais serão as condições de volta, como nós vamos atender, né, essas crianças, uma vez que a escola as recebe a partir dos 4 anos de idade. O nosso cuidado com a vida, né, ele está acima, precisa estar acima de tudo. E é por isso que já temos, enquanto organização social do território, discutido, tentado aproximar, trazer reflexões acerca disto. Há uma ideia, há uma intenção de cuidar, de preservar a criança nesse período? Há, mas a gente precisa efetivar mais isto. Enquanto professor, né, tentando responder em relação à segunda pergunta, sobre o impacto do isolamento social, né, nós percebemos que tem crescido entre todos os segmentos, ou melhor, desde a criança até mesmo adulto, um adoecimento psíquico com o isolamento social. Nós acompanhamos
isso. Tentamos mediar através de conversas online. Enquanto comunidade, enquanto escola, a nossa preocupação é também porque essa criança, esse jovem, adolescente, ele automaticamente, ou melhor, nós, né, automaticamente nos colocamos nessa situação de isolamento para preservar a nossa vida. Então, o impacto disso tem, de certa forma, reverberado de uma maneira alastrante, né? E o nosso cuidado, o nosso medo é justamente para que o adoecimento psíquico, né, ou que essas questões psíquicas não se somatizem a outros problemas. Nós podemos e encontramos crianças, né, em que a todo tempo choravam, tanto por falta da escola, e esta por ser um espaço de socialização, né, de troca, de aprendizagem, mas também pelo medo da contaminação, o medo de perder a sua vida, ou o medo de perder o ente querido, o parente, o que está próximo. Nós tivemos situações, eu pude vivenciar algumas situações nesse sentido. E aí, como trabalhar na criança, como fortalecer essa criança enquanto sujeito de direito, né? Como fortalecer essa criança enquanto aprendiz, enquanto comunicante, enquanto pessoa, né, que interage, que percebe e que sente. Então, enquanto escola, é uma das nossas preocupações, né, inclusive após este cenário passar. Nós sabemos que serão, né, vários, né, as sequências que isso vai nos deixar. Então, a gente já precisa de agora, né, começar a pensar, ou melhor, não só pensar, mas agir diante disto, para que nós possamos ter êxito até o período em que se estender a pandemia e após. Com isso, dizendo isso, diante, né, disto, eu percebo que ainda, como já disse, há um distanciamento, né, em relação à proteção. Se nós formos perceber, é constitucional em todos os aspectos o direito à criança, ao adolescente. Inclusive, nós estamos, né, em aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente, agora no mês de julho, e sobre o que rege dos direitos, nós analisamos que ainda há um distanciamento. Eu já disse isso aqui, vou repetir para podermos frisar. O direito à saúde, o direito à escola, o direito à liberdade, o direito de ser, de fato, né, uma criança de direito. Esse direito ele está assegurado de que forma? Como? Né? Quando ele está assegurado? Qual é, eu fico pensando, a relação de todos os elementos que constituem essa criança, que precisam ser ouvidas, precisam ser respeitadas, para que haja fortalecimento, para que haja, de fato, como é que eu posso dizer, para que haja proteção, né? Nós precisamos compreender, né, que é dever da criança, é direito à criança, a moradia, é dever da criança, é direito da criança, a proteção à vida e à saúde. E aí eu queria trazer um pouquinho, né, de como nós estamos, enquanto território, enquanto comunidade, vivendo esse momento, né, de isolamento social. Por vivermos em uma comunidade indígena,
né, a compreensão, e aí nós percebemos, né, este vírus tem adentrado alguns povos tradicionais, o quanto há a necessidade de isolar-se. Mas isolar-se com qualidade e com proteção, eis a questão. Nós estamos próximo ao município. E aí uma das coisas em que, por exemplo, para garantirmos a segurança de todos dentro do território, uma das coisas que foi tentado se pactuar foi justamente a não vinda de outras pessoas, né, para a comunidade. A criança que antes corria solto pelos terreiros, né, hoje precisa ter esse cuidado. Porque nós sabemos que o intuito da criança, ou melhor, toda criança ela é intuitiva, instintiva. Ela tem, por natureza, esse desejo de descobrir. E ela só descobre, de fato, fazendo. Então, todas essas questões precisam e estão, né, sendo levadas em consideração no que diz respeito à gestão do território, para que nós possamos, de fato, sair bem disso tudo. Então, a política de educação, a política de saúde, né, de assistência social dentro do território tem tentado executar ações que sejam pertinentes para essa proteção. Porém, de modo geral, nós sabemos que ainda existem muitas dificuldades em relação, né, a toda essa assistência, pois não se previne-se, né, apenas usando álcool gel. Nós precisamos pensar uma rede, né, pensar de forma grande como realizar tudo isso. Muito obrigada, Eduardo. Eu acho que você trouxe aspectos que são fundamentais para alimentar o nosso debate posterior. Acho que você destacou pontos que são muito caros, né, à Frente Nordeste Criança. A gente sabe que estamos atravessando um momento inédito, né, no último século, pelo menos, e que esse contexto, você colocou muito bem, é um contexto de defesa da vida, né, e a criança e o adolescente, por serem, digamos assim, menos suscetíveis, né, a ter a Covid de maneira mais grave, né, então a saúde da criança e do adolescente é como se ela tivesse meio que protegida. Mas você destacou muito bem, né, que a gente precisa cuidar da saúde física, mas a gente precisa cuidar da saúde mental também, né? E a criança, em especial a criança, muitas vezes não tem, né, ainda ferramentas que permitam a ela a construção de sentido para o que ela está atravessando. E aí é a importância, né, da escola, a importância da informação, e você destacou que vocês têm feito duas ações que estão lá, que integram, né, a nota 1, que é a manutenção desse contato com as crianças e os adolescentes, ou seja, a manutenção dessa rede, né, ainda que de forma remota, mas para que esses laços não sejam rompidos, né, de forma tão brusca, e que a escola, os professores, essa rede continue, né, fazendo o papel de proteção e de ser um interlocutor com a criança na construção de sentidos. Então, muito obrigada. Agora eu passo a palavra para o Wagner. Wagner, seja muito bem-vindo. Olá, Isabel, obrigado. Boa noite para todo mundo. Eduardo, obrigado
pela sua fala. Eu sou jornalista, né, já me apresentando aqui. Sou nordestino também, eu sou baiano. Nasci em Vitória da Conquista, a cidade mais fria da Bahia. Mas hoje eu moro em São Paulo. Tenho uma trajetória aí, embora eu seja jornalista, tenho uma trajetória muito ligada à educação, né? Eu fui professor de jovens e adultos na Bahia e faço doutorado em educação aqui na PUC, mais uma perspectiva voltada à comunicação. Eu estudo o fracasso escolar a partir da imprensa e ouvir o Eduardo aí, o trabalho que ele tem feito e todas essas colocações são fundamentais até para desempenhar o jornalismo que a gente vem fazendo aqui na Agência Mural. A Agência Mural é um veículo de comunicação e também funciona como agência. A gente produz conteúdos a partir das periferias aqui de São Paulo e da Grande São Paulo, né? Então a gente está falando aí de um contingente de mais de 20 milhões de pessoas, né? Para ser mais preciso, de 21 milhões de pessoas, de 39 cidades, né? E quando a gente fala de periferias, né, a gente está falando de, né, a gente fala de força, a gente fala de resiliência, mas eu acho que a gente fala muito mais de desigualdade. E essa pandemia, ela ajudou a escancarar, né, as desigualdades que sempre estiveram nas periferias, né, nas quais os moradores periféricos sempre vivenciaram, mas que agora vieram à tona de uma forma, obviamente, muito mais violenta, né? A gente está falando de morte. E quando a gente fala de criança, quando a gente fala de criança, de adolescente, de jovem, essa preocupação é ainda maior, né? Acho que aqui na nossa cobertura jornalística, a gente tem tentado pautar os meios relacionais, já que eles têm uma penetração ainda maior, e sobretudo, desvelar mesmo essas desigualdades que existem aqui em São Paulo. Lembro muito claramente agora de uma matéria que a gente fez, que mostra que são 23 vezes mais as chances de uma criança do extremo sul de São Paulo, do Grajaú, morrer do que uma criança de Moema. Então, imaginemos que isso antes da pandemia, né? Como deve estar sendo agora, com as crianças em casa. E aí, quando a gente fala também de rede de proteção, as periferias, eu acredito que elas ainda estão se unindo ou buscando mecanismos por si próprias para lidar com toda essa situação que está ocorrendo, né? Eu cresci em Paraisópolis, aqui em São Paulo, e acredito que todos vocês que estejam acompanhando aqui tenham ouvido em algum momento que Paraisópolis criou uma situação X, Y. Por quê? Porque a própria comunidade, né, muito por conta da força da União de Moradores, vem criando alternativas para lidar com esses problemas que se potencializaram agora, né? Então, enfim, toda a rede de jornalistas que fazem parte da Agência Mural, a gente vem acompanhando aí tanto da cobertura quanto das próprias vivências, né? Já que a gente tem uma rede de correspondência espalhadas por mais de 50 bairros diferentes de São Paulo. Então, desde a dificuldade de estar com essas crianças o tempo inteiro em casa e pensar em quais seriam as soluções para, como o Eduardo bem colocou, lidar com toda a questão psicológica, emocional, porque a gente pensa que o morador da periferia, ele é forte, né? É forte, enfrenta dificuldade, mas a gente não quer precisar ser tão forte assim, porque isso depende de uma... eu estou lendo as perguntas aqui. Porque isso depende
de uma força que a gente não queria que tivesse, já que a gente queria que o Estado, né, cumprisse o papel que lhe cabe. No caso de Paraisópolis, todo esse movimento para pensar em angariar cestas básicas e para distribuir para famílias com crianças pequenas, especialmente por conta de famílias que não podiam trabalhar, é uma ação que foi mobilizada da própria comunidade, né? Então, há uma briga ou há uma voz aí, um alto-falante para que o Estado ele seja mais participativo, né? A gente sabe que, no caso de Paraisópolis, por exemplo, que tem 80 ONGs, no reflexo, uma favela que tem 80 ONGs é muito do reflexo de um Estado que não consegue cumprir o papel que é o seu dever, né? Então, quando a gente pensa de rede de proteção, eu tenho pensado muito nas próprias famílias que têm tentado se unir da forma como elas já faziam antes, porque a gente está falando de comunidade, né? Então, onde o senso comunitário, ele aparentemente é muito mais genuíno, né? E muitas vezes, embora o medo de contrair a doença, as pessoas estão ali perguntando: você está precisando de alguma coisa? Eu sei que é meio arriscado, mas eu posso cuidar do seu filho, já que você precisa continuar trabalhando como doméstica e a sua patroa não quis te liberar e continuar pagando seu salário. Então, eu ainda acho que essas redes de proteção, elas acontecem por conta desse senso comunitário e muito forte. Eu acho que a gente já acompanhou aí no noticiário que os pobres estão se ajudando muito mais do que os ricos ajudando agora nesse período. Então, muito por isso dessa vivência, né, que e desse histórico de dificuldade e desigualdade que já é muito, muito forte. Quando a gente pensa também sobre o papel da escola, os professores nesse processo, a gente conversou com muitos professores, fizemos podcasts, fizemos matérias para entender aí também, de um lado, os professores tendo de lidar com tudo isso, né, e de como ensinar essas crianças se convertendo pro virtual. Aí pensa no Google Classroom, as pessoas não sabem o que é isso, não há acesso à internet, o psicológico está muito abalado. Então, tem sido um desafio brutal, né? Porque a gente ouve muito que os professores, de fato, são esse elo, assim, com as crianças, né? É a tia, é um professor do ensino médio que está ali tentando apoiar esse jovem a ingressar no ensino médio, e de repente tudo tenta se resvalar para um ambiente totalmente virtual, e é um virtual que, em tese, não existe, porque a gente está falando de desigualdade, né? Enquanto as pessoas estão precisando de alimento porque elas não podem trabalhar, imagine a internet, né? Ainda mais um acesso à internet que é ruim, que não existe. Então a gente tem acompanhado e tem sido um baita desafio, né? Na semana passada a gente conversou, por exemplo, falando de jovens, né, com professores que estavam criando milhares de soluções para dar aulas para os estudantes pobres, periféricos, porque eles estavam imaginando, obviamente, a gente entrou num abismo aí de desigualdade, ainda bem que o Enem foi adiado, mas eles estavam ali ferrenhamente, esses professores, pensando em soluções para que esses alunos não perdessem conteúdo, ou como dar conteúdo para além do virtual. No caso das crianças, né, se a gente for pegar dados aqui de São Paulo, para além desses aí, onde mais de 20 vezes mais crianças da periferia morrem do que na região central, a gente tem dificuldade de acesso a pediatra, por exemplo, né? Então a gente, resgatando esses dados que já mostram esse abismo,
tudo isso tem se potencializado muito mais agora. E aí a gente fala também até mesmo de várias outras violências, né? Violência sexual, violência física, né? Violência mental, até porque é muito difícil pensar que essas famílias, elas estão desempregadas, estão com crianças ali o tempo inteiro em casa, e quando a gente fala de periferia, a gente fala de infraestrutura, o esgoto que está ali do lado de casa, são 10 membros morando em uma única casa, onde o isolamento social ele não é possível. Em Paraisópolis, por exemplo, não havia racionamento de água, né? Então, enquanto a gente está falando aí, vamos usar o álcool gel, vamos lavar as mãos, há favelas que não tem água. E aí né, eu falo muito de Paraisópolis aqui, porque eu morei em Paraisópolis. Paraisópolis tem estado aí no holofote da imprensa, como um lugar que vem resistindo, que há uma mobilização, que toda essa crítica ao Estado, que poderia estar mais presente. Mas se a gente for para as favelas invisíveis, né, onde as crianças estão ainda em situações de muito maior vulnerabilidade e que a gente não vê na imprensa, por exemplo. Então, é uma outra parada, assim, é um outro lance que mexe muito com a situação, enfim, dessas pessoas periféricas e, sobretudo, dessas crianças, né? E hoje, uma preocupação maior tem sido esse retorno, né, às aulas, essa possibilidade aí de retorno às aulas. E as pessoas que a gente tem acompanhado aqui em São Paulo, enfim, nas periferias que a gente escreve sobre, ninguém quer, obviamente, que seus filhos voltem às escolas, embora essas pessoas precisem voltar a trabalhar, porque a gente já está em um período de uma quarentena, uma pseudo-quarentena flexível, como se a normalidade já tivesse estabelecida, embora os números não digam isso, mas, enfim, essas pessoas entre não ter o que comer e trabalhar e se submeter ao risco, elas têm trabalhado. Mas quando imagina-se que as crianças vão para a aula, aí existe uma preocupação maior, né? Embora essas crianças precisem, embora essas famílias não tenham condições de contratar uma babá, enfim, tem sido um momento bem complicado, no sentido de que é como se a gente quisesse ter uma saída, né, quisesse que essa vacina viesse logo, que todos nós fôssemos imunizados, mas o morador da periferia, as crianças periféricas, as famílias periféricas ainda estão do lado muito mais fraco aí dessa corda, escancarando essa desigualdade que é absurda, e pensando que são direitos, né? Então, quando a gente imagina que as crianças têm direito à creche, as crianças deveriam ter direito à educação de qualidade, deveriam ter direito a lazer, né? Ainda fazendo gancho com Paraisópolis, hoje a gente está aí diante de uma polêmica que é os moradores do Morumbi que querem criar um muro para separar um parque que está sendo construído em Paraisópolis, né? Como se essas crianças, essas famílias não pudessem ou pudessem ter direito a esse espaço de lazer, que a gente sabe que ainda é muito escasso nas periferias, limitado, ou como se eles não pudessem ver essas crianças brincando de bicicleta ou fazendo piquenique. Então a gente vê um retrato aí muito de muita desigualdade. E trazendo para o lado jornalístico, né? Quando a gente fala de desigualdade, a gente também fala de desigualdade de informação. E aí,
por isso a importância de ter veículos independentes como a Agência Mural e umas centenas de outros espalhados aí pelo Brasil para contar, narrar essas histórias que existem nas periferias, né? É importante a gente falar por que no Grajaú morre-se mais, embora isso seja meio que óbvio, mas o que não tem no Grajaú, que tem em Moema, ou o que deveria ter lá, e como o poder público obrigatoriamente precisa centrar todas as atenções para essas regiões de maior vulnerabilidade. Eu acho que é importante falar aqui também que quando a gente fala de periferia, né, a gente está de São Paulo, a gente entende aí a periferia como as regiões, né, mais afastadas aí do centro do poder político, econômico. Quando a gente fala de Parelheiros, né, que está no extremo sul aqui de São Paulo, hoje a gente recebeu uma mensagem de um morador dizendo que não tem qualquer tipo de saneamento básico lá, e ele já vem há anos e anos tentando mobilizar isso. Imagina, são milhares de crianças que não têm acesso a saneamento básico, não tem acesso a qualquer tipo de lazer, e ela está muito sucumbida ali à relação com a própria família, ou o pouco contato, ou limitado que ela já tem com as escolas, né? Então, apesar dos pesares, eu acho que esse é um momento em que esses direitos, eles precisam ser evidenciados ainda mais, e que a população, até sobretudo os moradores periféricos, entendam que esses direitos precisam ser garantidos, né? Porque eu acho que se a gente não tivesse uma desigualdade tão grande como a gente tem, são mais de 13 milhões de habitantes que moram em periferias no Brasil, talvez, embora a gente tenha um governo com áreas fascistas e tudo mais, talvez esse retrato fosse outro, né? Talvez todos esses direitos das crianças, sobretudo dos moradores periféricos, de onde eu falo, eles pudessem ser mais assegurados, e a gente não tivesse aí com mais de 80 mil mortes por essa pandemia. Acho que em linhas gerais é um pouco desse cenário. Posso fazer outras contribuições também aqui a partir do que a gente faz no jornalismo, de todas essas vivências aí dessas redes, desses correspondentes espalhados aí na Grande São Paulo. E vamos continuar aqui o papo. Tem sido um prazer. Então, tem sido um prazer aqui trocar com todos vocês. Wagner, muito obrigada. A sua fala é realmente uma fala inspiradora, né? É uma fala que traz para a gente uma fala que fala, né? De resistência, de resiliência e de reinvenção. Que eu acho que é um pouco isso que esses territórios têm feito, né? No vácuo deixado pelo Estado, temos que nos reinventar, né? Então, muito grata. Antes de passar a fala para a gente continuar a nossa conversa, né, passar a fala para a Ana, para a Sebastiana e para o Sérgio, tem uma pergunta que surgiu, que achei interessante, da Kátia. Eu não sei se ela é uma professora, imagino que talvez sim. Que soluções nos territórios de vocês têm se apresentado, né, como forma de aproximação ou de alguma manutenção de vínculo entre os professores e as crianças? Vocês podiam falar de alguma solução, alguma estratégia, né, que tenha contribuído, favorecido para a manutenção das trocas entre professoras e professores e as crianças? Eduardo? Então, na verdade, né, estamos ainda tentando achar essa solução. Né? Quando eu me refiro
há um contato remoto, né, isso não significa dizer que, por exemplo, no território tenha acontecido de maneira geral. A minha comunidade é uma comunidade com Aldeia Lagoa, com aproximadamente 110 famílias, e todos nós estamos vivendo este isolamento, né? É uma comunidade que hoje tem acesso à internet, assim como outras aldeias. Por quê? Para entender melhor a dimensão territorial, né, do povo sucuru, é uma dimensão vasta. Então, uma das nossas principais e grandes dificuldades nesse momento da pandemia foi justamente aproximar, né, a escola do estudante, da estudante, né? Então, nós estamos, não sei se eu coloquei, enquanto conselho, pensando esse projeto, pensando como vai ser. E entendemos, né, que se torna bem mais difícil porque existe um protocolo, né, de proteção, de saúde, e que esse precisa ser respeitado. Então, até então, estava um protocolo em que poderia se encontrar no máximo 10 pessoas, né? Algumas flexibilizações já estão acontecendo. Então, enquanto conselho, né, junto às nossas lideranças indígenas, nós temos pensado, após a volta, né, após o decreto de volta às aulas, uma ida itinerante dos professores nessa comunidade. E aqui no povo sucuru, 90%, 99% dos professores são indígenas e estão próximos, né, ou estão trabalhando na sua própria comunidade. Essa talvez seja, né, uma das coisas que nos facilitou nesse momento. Por mais que não possamos estar juntos, há como saber como é que a criança, como é que o nosso estudante está. Nós temos condição de saber disso. Aqueles que estão na comunidade. Outros que estão um pouco mais distantes buscam, através dessa rede remota, né, fazer esse contato, incentivá-los a retornar. Porque tem uma das coisas que também nos preocupa muito em relação a essa pandemia. Eu sei que eu estou fugindo um pouco da pergunta, mas é tentando trazer qual é a lógica do que nós queremos. E o que nos preocupa nesse exato momento é uma possível evasão após volta às aulas. Então, nós estamos tentando, de acordo com a logística, de acordo com as nossas condições, dizer para os nossos estudantes, né, do quanto é importante nos mantermos firmes, pois tudo isso, com certeza, com fé no nosso Pai Tupã, vai passar. E, de forma, como eu dizia, preocupados para que eles não evadam. Nós escutamos de alguns pais a preocupação após, né, uma volta às aulas. Alguns pais já têm dito, né, eu não permito que os meus filhos voltem a frequentar o espaço escolar pelo medo da contaminação. Né, como colocou-se tão bem na fala anterior do nosso amigo. Até que essa vacinação aconteça, até que nós estejamos de fato seguros, haverá sempre uma inquietação e um medo que aí vai precisar, de fato, ser trabalhado. Então, enquanto conselho de educação, nós já estamos pensando, né, tentando organizar como será. E a proposta é um projeto, né, interdisciplinar, um projeto de intervenção didático-pedagógico que atenda de maneira ou através de núcleos, né, os nossos estudantes. Isso vai depender muito, porque varia de aldeia para aldeia, né? Ou seja, de comunidade para comunidade. A escola que eu trabalho é uma escola que nós temos hoje 800 estudantes. Então, como, de maneira segura, né, nós vamos atender às necessidades educativas
destes jovens, dessas crianças, né? E ainda tem um outro fator importante, porque a escola é um espaço de inclusão, e nós também temos as crianças, nós também temos os jovens, os adultos com necessidades especiais. Então, como é que nós vamos atender a todos estes? Ainda é um processo, mas de antemão deixo aqui, né, dizendo de que a ideia é, após estarmos ou termos a certeza de uma maior segurança enquanto a vida, né, atender por pequenos grupos, núcleos de estudantes, orientar algumas atividades. Nós não aderimos, enquanto rede, né, enquanto educação escolar indígena Sucuru, o sistema remoto que o Estado, né, disponibilizou, porque justamente a nossa realidade ela difere da realidade urbana, né? Nós estamos em aldeias que têm um distanciamento de mais de 10, de 20, de 30 quilômetros de uma para outra. E sem falar nos difíceis acessos. Então, nós temos, como eu disse, tentado, a partir da comunidade, né, ir conversando, mesmo distante, sobre a importância que é garantir esse direito à aprendizagem, esse direito à educação, né, mas de forma segura diante da atual situação. Então, nosso desejo é, na verdade, podermos voltar a nos abraçar, mas sabemos que isso ainda está um pouco distante de acontecer. Até lá fica, né, a nossa vontade, e aí fica a nossa preocupação e planejamento para fazer isso de maneira segura. Obrigada, Eduardo. Você tocou num ponto que me é muito caro, que são as crianças com trajetórias de desenvolvimento qualitativamente diferentes e que têm demandas, né, especiais, que é também uma das grandes preocupações e que integra, né, a nota técnica que a Frente Nordeste Criança elaborou. A necessidade de cuidado, né, de uma rede específica para as crianças com trajetórias de desenvolvimento distintas daquelas consideradas típicas, né? Muito obrigada. Agora eu vou passar para o Wagner para ele fazer suas considerações à pergunta da Kátia. É bem legal essa pergunta, porque a gente, né, eu tenho recebido contatos de professores interessados em entender como eles podem tornar as aulas ou adaptar as aulas, esse conteúdo duro, digamos, ou conteúdos duros, para coisas que tenham mais a ver ali com a questão mesmo territorial. Então, uma professora periférica me mandou uma mensagem porque ela queria ela queria que um de nossos jornalistas pudessem falar com os estudantes dela, e a partir ali do conteúdo que ela tinha, que tivesse um pouco mais de relação com o que eles estavam vivendo, até como uma forma também de, entre aspas, prendê-los para que ela pudesse ali ter um engajamento maior com eles e passar esse conteúdo que precisa ser passado. Então, de um lado, a gente tem professores que estão ali muito reflexivos e tentando se mobilizar para que os alunos, de fato, os que conseguem, obviamente, estejam ali conectados e que não esmureçam apesar de todo esse cenário. Recentemente também a gente fez uma matéria sobre um professor de biologia que estava usando o Instagram para dar aulas a partir de desenhos animados, e aí ele colocou o Covid também ali como assunto e criou uma série de episódios. Na outra ponta, tem um colega professor que tenta conversar ali pelo WhatsApp com os alunos, acompanhando essa rotina deles, e eles
os alunos entendendo que isso é uma cobrança, então bloqueando esse professor no WhatsApp, né? Então a gente tem aí esses dois universos muito complicados, né? Imagino que para os professores tem sido realmente um desafio muito grande, para o aluno também, obviamente, de entender como lidar ali agora com essa cobrança virtual, ou como ele consegue mesmo se engajar e aprender aí com esses recursos tecnológicos. Eu também vi muitas iniciativas de professores que estavam levando o conteúdo impresso na casa dos alunos. Imagino o trabalho que tenha sido isso, e também de deixando nas escolas. Então essas são algumas das coisas que a gente tem se deparado aí, né? Tanto desafio como de pequenas soluções mesmo, para não deixar o barco aí afundar, e é tudo que a gente não quer, na verdade, né? Tudo que os professores não querem, e a gente está pensando aí, os professores estão pensando em como melhorar, contornar essa situação, né? Obrigada, Wagner. É isso, né? Eu sempre fico emocionada quando ouço, né, o depoimento de vocês dois, porque esse professor é isso, e fico imaginando a angústia de todas e todos num momento como esse, de um isolamento que nos aprisionou, sem tempo de preparo, e essa busca, né, por encontrar caminhos criativos que possibilitem minimamente o contato com os seus alunos e as suas alunas. E a gente vê, né, o compromisso mesmo dos educadores distribuídos aí por todo o nosso país, né? Eu vou passar agora a fala para a Ana e depois para a Sebastiana, porque elas têm perguntas para vocês. Ana, com você. Ok, eu não sei se nós temos muito tempo, mas eu só queria voltar para a nota técnica, Isabel, porque a gente tem essa tarefa, né, de destacar que a situação que a gente está vivendo, as crianças deixaram, como falou muito bem o Eduardo, que está em outra situação, né? Nós estamos em centros urbanos, então me interessou muito os destaques do Eduardo, porque eles são importantes atores, né, nessa rede de proteção. Muito especialmente as professoras e os professores. Nós vamos tratar, viu, Eduardo, das primeiras semanas de agosto, exatamente do retorno. Eu já te convido aqui para você nos acompanhar, que vai ser bastante importante para a gente ter vocês de experiências tão diferentes daquelas urbanas, né? Então, vocês revelaram uma série de ideias que foram espontâneas ou coordenadas, alguns municípios coordenados. O Eduardo traz que são os professores, 90% são de aldeias, né, são indígenas. Isso é fundamental para entender muito mais o Brasil. Eu sei que tem colegas nos assistindo que trabalham com a questão da criança assentada, da criança em situação rural. Essas crianças, para mim, na minha visão, é daí que eu queria fazer a última pergunta, Isabel, que é assim, para mim é assim, puxa, é um pouco romântico, eu sei, mas eu fico pensando assim, estar confinada numa aldeia, ou na beira do rio, ou num quilombo, pode ser um outro tipo de confinamento, né? Eu diria que todo mundo falava no começo, Isabel, testar, 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 e eu dizia brincar, brincar, brincar. Então, eu queria ouvir um pouquinho, tanto o Eduardo quanto o Wagner, porque eu sei que as crianças estão brincando. Eu observo na TV, eu vejo nos momentos poucos que eu tive que sair, as crianças de pequenininha até 10 anos, enquanto passa na televisão polícia, pancada, elas estão lá brincando.
Então, eu fico pensando que ações e situações educativas pode ser brincar, 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 e nos casos das crianças já alfabetizadas, ler, ler e ler. Por isso, Wagner, que nós fizemos aquela campanha que foi para Paraisópolis, para muitos lugares das regiões periféricas de São Paulo, que é Fique em Casa e Leia, que ia junto com a distribuição da alimentação. Então, a gente sabe que durante essa pandemia, não pensando em retorno, tá, gente? Como eu disse, retorno nós vamos começar a partir de 4 de agosto, a debater mais profundamente, mas pensando nessa situação de confinamento, que para mim era muito diferente, até ouvir o Eduardo, em aldeias, em ribeirinhas, em assentamentos, do que na cidade de São Paulo ou em centros nas capitais brasileiras. Eu não sei se eu estou sendo clara, mas que tipo de confinamento a gente tem, afinal, nessas aldeias, Eduardo? Ou nas favelas, Wagner? Ana, obrigada. Que maravilha de provocação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar já a palavra para a Sebastiana, porque aí ela faz a pergunta dela, e depois eu passo para o Eduardo e para o Wagner, porque aí eles respondem as questões e também já finalizam, né, a participação deles, porque o nosso tempo está terminando. Então, Sebastiana, pode fazer as suas questões. É interessante ouvir a fala tanto do Wagner, que é de uma realidade, né, um conglomerado de favelas, né, é um mundo, né, e pensar também a fala de Eduardo. Né, eu conheço um pouco da realidade do povo chucuru, só que quando a gente fala de aldeia e de povo chucuru, as pessoas entendem que esse grupo de povos originários estão num único espaço, né, num único lugar. E não é isso, né? Aí eu gostaria que o Eduardo, como ele disse na fala dele, a gente tem aí uma aldeia a uma distância de 10 quilômetros, 20 quilômetros, 30 quilômetros. Eu gostaria que o Eduardo dimensionasse isso de uma forma mais específica. Quantas aldeias, eu sei, mas eu gostaria que o Eduardo passasse isso para quem está nos assistindo. Quantas aldeias tem dentro dessa reserva, né, da Serra de Ururubá, e qual a logística, na verdade, o que é que o que é que eles estão pensando, né, dessa logística, dessas escolas, né, desses profissionais de educação e desses estudantes. E pensar também nesse sentido da pergunta de Ana, né, como é que está sendo pensada essas brincadeiras dentro da educação indígena, né, que tem dentro das aldeias. E o Eduardo, como está sendo também articulado essas infâncias dentro de Paraisópolis e dentro de outras comunidades que ele tem acesso em São Paulo, para que a gente tenha uma dimensão do que é essa criança, do que é essa infância, essas infâncias urbanas, e do que é essa infância num território de povo originário. E de antemão já agradeço o Eduardo por ter aceito o convite, né? É sempre muito bom ouvir vocês. Eu sou assim, muito apaixonada pelo povo chucuru, pela realidade e pela comunidade que eles vivenciam, né? E também agradecer ao Wagner por também ter nos dado essa oportunidade de conhecer mais sobre a realidade, né, de uma grande metrópole, né, e de comunidades tão grandes, né, que são maiores que muitas cidades, né,
que nós temos no país e aqui no Nordeste, né? Muito obrigada aos dois por ter nos dado essa oportunidade. Obrigada, Sebastiana, também pela pergunta. Então, agora eu vou passar para o Eduardo e para o Wagner, pedindo então que vocês, a gente não tem muito tempo, assim, pedindo um pouco que vocês sejam breves, mas que então comentem, né, as perguntas de Ana e de Sebastiana, e aí aproveitem para falar os seus comentários finais, tá? Então, Eduardo, estou passando para você. Então, que bom, eu fico muito feliz de quando a gente vai estendendo esse diálogo, né? Vai de fato construindo junto e vão surgindo essas perguntas, esses interesses. Porque, como eu dizia no início, eu preciso agradecer à natureza por me permitir falar, né, do meu povo, dessa história de luta que é tão linda. Nós não temos, né, nós passamos durante anos e ainda vivemos uma perseguição muito forte, né, com os povos tradicionais, com os povos originários. E aí nós costumamos dizer que na prática, quando lutávamos pela reconquista do nosso território, nós também lutávamos pela conquista da educação específica e diferenciada, né, para o povo sucuru, para os povos indígenas aqui no Nordeste, enfim, em todo o Brasil ou em todo o mundo. Nós tivemos um processo marcatório, né, o qual sofremos muito enquanto povo, né, pois tivemos várias assassinadas, várias perseguições aconteceram durante esse período, e aí nós dizemos e sentimos que toda essa dificuldade, né, todo esse sangue derramado das nossas lideranças foi para que hoje nós estivéssemos justamente aqui, falando sobre infâncias, preparando os nossos guerreiros, as nossas guerreiras para uma futura geração. Eu dizia no início, né, o nosso projeto de futuro tem como um dos principais objetivos preparar os nossos guerreiros e guerreiras de futura geração. E não é preparar o guerreiro e o guerreira enquanto sentido violento, né, de armamento, mas enquanto defensor da sua identidade, da sua história, da sua cultura. O nosso território ele tem hoje, né, garantido constitucionalmente quase 30 mil hectares de terra. Né? O mesmo está dividido em 3 regiões geográficas, sendo Serra, a região que moro, Agreste e Ribeira. Compõe-se dentro dessas regiões 24 aldeias registradas. Nós somos um povo de mais ou quase 12 mil indígenas aqui no estado de Pernambuco, aqui no município de Pesqueira. Então, entendam que falar dessa geografia sucuru é, de fato, perceber uma dimensão muito gigante. Como eu mencionava antes, se nós sairmos de onde estou, né, a aldeia Lagoa, região Serra, a aldeia Ribeira, por exemplo, a aldeia Passagem, eu vou levar em média 1 hora, 1h10, 1h20 para chegar até lá. Isso se eu tiver, né, de carro, em um transporte automotivo. Então, imaginem bem que isso faz uma referência ao processo de retomada, porque as nossas, toda a articulação do povo precisaram muitas vezes ir ou a pé ou a cavalo. Então, só para deixar um pouquinho claro sobre a extensão territorial, nós temos essa dimensão gigantesca. E isso é justamente uma das nossas problemáticas quanto ao retorno. Porque nós compreendemos que o espaço escola, né, quando eu citava a escola que trabalho com 800 estudantes, da educação infantil ao ensino médio, atendendo todas as etapas e modalidades de ensino, vai ficar impossível, inviável. Então, um dos princípios da educação específica do povo sucuru, dos povos em Pernambuco, é justamente o princípio da especificidade,
né, da coletividade. E nós dizemos que essa educação ela está associada ao saber do mais velho, ao saber ancestral da comunidade. E nós temos aqui compreendido os outros espaços dessa aprendizagem, que, por exemplo, são os nossos terreiros sagrados, né, que nesse momento encontram-se fechados, por justamente não podermos estar juntos diante do cenário. Isso eu trago também já para uma reflexão sobre que isolamento nós temos, né, como perguntou aqui a nossa amiga. E aí nós temos um isolamento que ele está muito mais voltado, né, ao isolamento urbano. São poucas as pessoas que hoje vão e vêm ou que saem do território, né, por termos algumas comunidades um pouco maiores, tipo comunidades, aldeias com 300 famílias, aldeias com 50 famílias. Então, esse isolamento está se dando, né, também e de forma muito mais gradativa por aldeia. Dentro das comunidades, é impossível evitar esse contato das crianças. Eu gostei muito do termo que a Ana, né, ela trouxe, brincar, 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 e a criança em processo, em ciclo de alfabetização, ler, ler, ler. E aí fazendo um paralelo como uma coisa ligada, né, à outra, essa relação de aprendizagem, essa construção da aprendizagem, das fases de desenvolvimento, que se dá tanto a partir da brincadeira, livremente falando, como a partir das sequências, né, dos ciclos que precisam ir sendo abertos, né, e fechados. Então, é impossível evitar que as crianças brinquem ou que as crianças se encontrem, né? Acontece, claro, e tomado todos os cuidados, né, possíveis. O nosso isolamento ele está muito mais forte, como eu dizia, em relação à urbanização, né? Algumas pessoas, e aí posso dizer aqui que a maioria das pessoas tem evitado sair do território. Até porque existe, né, não é só simbólico falando, né, nós temos a convicção de que estamos também guardados dentro do território, porque temos uma proteção, né, espiritual, buscamos essa proteção espiritual de nossas casas. Então, o território sagrado, como nos diz, né, as nossas lideranças, a dona Zenilda, né, uma grande líder, né, o nosso território sagrado ele é um manto da natureza sobre nós, a nossa barretina, instrumento de identificação. E tudo isso nós temos mantido, mesmo com todas as dificuldades. Eu ia pedir espaço para dizer também desta dificuldade, que é justamente não poder ir ao terreiro cultuar, né, o nosso ritual, o nosso toré. Então é fazer esse toré de casa, é unir as forças do Ororubá de casa, pedindo proteção não só para o nosso território, mas para toda a humanidade que nesse momento precisa. Não é pedir proteção não só para as nossas crianças, mas também para os nossos toípes, né, os nossos mais velhos. E nessa relação, o distanciamento, ele acaba, de certa forma, como que eu posso dizer? Ele acaba, de certa forma, impossibilitando essa aprendizagem que o povo sucuru tanto defende, que é aprender com os mais velhos. É sentar no terreiro, é sentar na porta do nosso pajé, da nossa liderança mais velha e ouvir os ensinamentos. Ou também é aprender com as crianças, é trazer essa criança, essa infância, enquanto sujeito de direito, para que seja protagonista dessa história. Então, tem um pouquinho disso. E aí, como eu já colocava, né, é justamente fortalecer, após o período que estamos, através de núcleos pequenos, onde com muita segurança, é claro, nós possamos atender a todos na nossa comunidade.
Não sei se respondi, se é isso. Ana, topo muito participar, voltar a conversar com você, com vocês, né, em outro momento. Eu sei que o tempo já está estourado, né? Gostaria de agradecer a todos, a todas, por essa oportunidade, né, e dizer do quanto saio feliz deste momento de construção. Obrigado de coração, que o nosso Pai Tupã, a nossa Mãe Tamanhi, em todos os encantos de luz, a natureza sagrada possa ser presente em nossa vida. E aí queria deixar aqui uma frase, né, de reflexão, só para a gente terminar, o nosso eterno cacique Chicão, né, que dizia o seguinte: em cima do medo, coragem. E aí o nosso cacique Marcos traz uma relação muito forte disso, né? O cacique Marcos é sucessor do seu pai, que foi assassinado, né, covardemente por, enfim, perseguidores. Então, quando o Chicão diz em cima do medo, coragem, o nosso cacique Marcos diz: diga ao povo que nós todos avançaremos diante das dificuldades postas. Obrigado, um beijo no coração de todos e muito, muito, muito grato por essa oportunidade. Eduardo, somos nós que agradecemos, né? Ainda estou aqui emocionada. Eu tive o privilégio de conhecer o cacique Chicão, né, numa audiência das populações indígenas no Palácio do Campo das Princesas, quando Miguel Arraes era governador, em 1996. E me lembro muito bem das palavras dele e da força, né, do povo. Então, tô aqui emocionada. Você me emocionou, tô meio perdida aqui. Vou passar para Wagner, então, responder. Wagner, contigo. Vou ser bem breve aqui. Eu acho que o fato de as crianças não estarem indo na escola, isso, e o fato também de as periferias ainda, como eu disse, serem escassas de espaços de lazer e cultura, eu acho que esse brincar, ele tá muito limitado à casa, né? Esse espaço da casa, e é isso, muitas casas são pequenas, sem qualquer estrutura, e por mais que esses pais tentem criar rotinas aí de pensar que para essa criança estudar, para essa criança ter um lazer, ou então de se organizar para dar a atenção necessária para brincar com essa criança, tem sido esse desafio todo. Para as crianças maiorzinhas que vão talvez comprar alguma coisinha no mercadinho, o brincar pode ser ali andar pelo beco, subir ou descer a escada. Então, a criança periférica, eu fui uma criança periférica, então eram esses espaços, os espaços que eu aproveitava também para brincar, embora eu quisesse um parquinho, um playground e tudo mais. Então, eu acho que as crianças estão sentindo muita saudade da escola, porque eu acho que esse brincar, ele atingir a sua potência máxima, né, do contato com os outros coleguinhas. Talvez as crianças também estejam de saco cheio das mães também, todo dia vendo ali as mães e os pais. Então, mas é isso, a criança periférica, ela aproveita o beco, a viela, a janela ali, acenando pro outro amiguinho, ou agora, não sei como tá, né, um pouco mais com essa flexibilização, essas famílias, espero que com cuidado estejam se vendo, mas, né, não com muita aglomeração. E eu quero também agradecer a esse momento, dizer que eu aprendi muito com vocês, incrível a iniciativa, e eu vou dizer que eu fiquei encantado pelo Eduardo, por o trabalho que ele tem feito, então super parabéns, Eduardo, e estamos aí, acompanhe a Agência Mural, as redes sociais da Agência Mural, o site da Agência Mural, e estamos aí para o que vocês precisarem, para a gente somar sempre. Obrigada, Wagner. Eu acho que a gente não podia ter começado melhor, né? Essa nova ação da Frente Nordeste Criança.
os nossos painéis, encontros, né? Eu acho que vocês nos deixaram cheios de energia, né? E nos apontam como somos um povo criativo, resiliente e de luta, né? Então, eu queria agradecer a vocês, Sérgio, Sebastiana, Wagner, Ana, Eduardo, né, por essa oportunidade, e agradecer a cada uma e a cada um, companheiros e companheiras que estiveram conosco nesse momento, falar que nos acompanhem, né? Amanhã nós temos um outro encontro, um outro painel, né, dia 31, que vai debater sobre violências nas infâncias e considerando a rede de proteção. Consultem a nossa nota técnica, conheçam o nosso caderno, né, de direitos fundamentais e, para aqueles que desejarem, se somem a todos e todas nós na frente Nordeste Criança. E só para finalizar, eu não poderia, né, deixar de citar aqui algum trecho de uma poesia, de um poema, e eu vou citar um trecho de um livro de um poeta pernambucano, sou pernambucana, vou falar do poeta Marcos Acioli, que escreveu um dos livros que eu considero mais belos, que se chama Guriatã, um cordel para menino, e no final do livro ele termina assim: menino não é criança nem adulto, e sendo todas as idades, é sem idade. Por fora se conhece a criança ou o adulto, menino é dentro. Contando 10 anos em cada dedo, menino às vezes vive 2 mãos. Menino é tempo, tempo para frente e para trás, eco e assovio, sombra dupla, espelho onde a imagem cresce ou diminui. Menino. É isso. E estejamos todos juntos e juntas, lutando pelas infâncias nordestinas e brasileiras em toda a sua diversidade e intensidade. Uma boa noite a todos e todas, e a gente se encontra nos nossos próximos encontros painéis. Boa noite a todos. Vamos tirar uma foto? Boa noite, obrigado. Vamos tirar uma foto? Todo mundo na foto. Todos na câmera. Wagner, Alia. Estamos. Cadê a Alia? Liga a câmera. Ótimo. Aí? Ok. Todo mundo aparecendo. Todo mundo aparecendo. Muito obrigada. Então, todos, uma boa noite, foi um grande prazer. Gente, boa noite. Agradeço também à Secretaria Municipal de Educação e Esportes de Domingos Martins, onde eu trabalho, e em nome da Secretaria eu agradeço à secretária Adenilde Sten Silva pela notável confiança em nosso trabalho, então muito obrigado. Agradeço também ao Centro de Referência Educação Inclusiva, um equipamento que compõe a Secretaria de Educação de Domingos Martins, e em nome do CREI, né, desse Centro de Referência, eu